Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem é morto a bala no bairro da Coab. Rapaz assassinado a tiros em Afogados. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 9 de outubro de 2021. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 14 assassinatos. 9 crimes ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.467 assassinatos, sendo 1.314 no interior e 1.153 no Grande Recife. Homem sobrevive a tiro após bala atingir o celular da vítima em Petrolina. Quem conta essa história é o repórter Kevin Paes. Um paciente foi levado ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Petrolina, no sertão de Pernambuco, com um pequeno hematoma após sobreviver a um tiro que acertou o aparelho telefônico. Isso porque o tiro, ao invés de atingir a vítima, parou no celular. O médico Pedro Carvalho, chefe da divisão médica do hospital, explicou como o paciente chegou ao local. Sou médico, né? Eu estava na sala de emergência quando o paciente chegou. A gente viu o SAMU chegando, né? E tivemos um aviso assim, antes do paciente descer da ambulância que tinha sido um paciente baleado, vítima de um assalto. E nessas situações, normalmente, a gente sempre parte do princípio que o paciente baleado é o paciente que chega grave. E aí a gente se preparou todo para receber, a gente preparou uma maca, a gente deixou os equipamentos prontos. E aí, quando o paciente entrou, a gente viu que ele estava acordado, conversando, não tinha nenhum sinal de sangue, não tá, né? E a equipe do SAMU muito tranquila. Pedro Carvalho ainda relatou que o celular impediu que a vítima fosse atingida. Quando o cirurgião de plantão foi atendê-lo, foi fazer o exame físico, encontrou nenhuma marca de tiro e tirou o celular do bolso e o celular estava naquele estado, né? O celular parou o projétil e impediu que o paciente fosse ferido. O paciente estava tão bem que ele recebeu alta poucos minutos depois. Correu tudo bem, felizmente. De acordo com a polícia militar, a vítima, que foi atingida de raspão na região do quadril, foi socorrida pelo SAMU para o Hospital de Traumas e passa bem. As equipes fizeram diligências no local, mas ninguém foi encontrado. Kevin Paes para o Bandeira 2. Elias Pereira Alves da Silva, um jovem com 20 anos, residente na Rua 9, no Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na Rua Mário Henrique Mafra, no bairro Capibaribe, em São Lourenço, pelo mototaxista Antônio Barbosa da Veiga, de 27 anos de idade, conhecido pelo vulgo de Coquinho, ex-companheiro da namorada do Elias. Por sinal, ela estaria grávida do Elias. De acordo com informações, o Antônio teria obrigado a jovem Natália a ligar para o Elias e chamá-lo para a casa dela. Quando o rapaz se aproximou, foi baleado, levado para o Hospital Petrolina Campos, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Um rapaz identificado apenas pelo apelido de Cego foi assassinado a bala no bairro da Boa Vista, em Garanhuns, no Agreste do Estado, num crime de autoria e motivos desconhecidos. Clisleson Souza de Medeiros, um rapaz de 34 anos de idade, residente na Rua Engenho Noruega, na Coab, no Recife. Ele foi assassinado a tiros pertinho da residência dele por um motorista de aplicativo. De acordo com informações, tudo começou quando ele solicitou um carro de aplicativo Uber e queria entrar no veículo bebendo. Aí o motorista não aceitou e tirou ele e o rapaz que fugiu. Aliás, atirou contra o rapaz que fugiu. Daí apareceu um outro carro de aplicativo e ele foi para cima. Daí, neste outro aplicativo, o motorista estava armado, meteu bala nele. Clisleson Souza de Medeiros foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA da Lagoa Encantada, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Um rapaz sem nenhum documento que o identificasse foi encontrado morto com disparos de arma de fogo, tiro de espingarda 12 e com as mãos amarradas para trás, à margem da PE 96 do Engenho Bonfim, em Água Preta,
crime praticado por 2 homens desconhecidos, cujos motivos também são ignorados. Márcio Oliveira do Nascimento, um rapaz deficiente físico da mão direita. Ele foi encontrado morto em estado de decomposição à margem da PS-72, dentro do Rio do Engenho Alegre, em Rio Formoso. Ele havia sido arrastado por elementos desconhecidos, arrastado de casa, e depois encontrado morto. O corpo foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Luciano dos Santos Pereira, de 27 anos de idade, foi assassinado a tiros em um posto de gasolina localizado na rua Maria Salomé Barbosa, em frente ao posto Maracajá, em Vertentes do Lero. Foram 2 homens numa motocicleta que cometeram crime, e a vítima ainda chegou a ser levada para a unidade de pronto atendimento à UPA de Serinhaé. José Albeni dos Santos, 46 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua da Cacimba, bairro Jacatá, em São José da Coroa Grande. O que se sabe é que o crime foi praticado por 2 homens. Marcos Antônio da Silva, um rapaz de 31 anos de idade, residente no bairro de Campo Grande. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo por elementos desconhecidos, sendo socorrido na emergência do Hospital da Restauração, onde faleceu devido à gravidade dos ferimentos. Natan dos Santos Júnior, um jovem de 28 anos, foi assassinado a bala no sítio Caçador, zona rural de São José do Egito. Crime praticado por um elemento desconhecido, e os motivos também são ignorados. Um rapaz sem nenhum documento que o identificasse foi encontrado morto carbonizado no porta-malas de um carro na Avenida Doutor Oscar Sampaio, pertinho do povoado de Cauã, no bairro Agamenon Magalhães, em Santa Maria da Boa Vista. A polícia ainda está investigando o caso. O ex-presidiário Deilson Deodato da Silva, de 31 anos de idade, conhecido pelo vulgo de metralha, foi assassinado com tiros de pistola .40 na localidade Morada Nova, no bairro Beatriz, em Xangrande. Os motivos: o bairro é Beatriz Abreu, em Xangrande. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, Deilson Deodato da Silva havia saído da cadeia há cerca de 2 meses por crime de homicídio. Jovem é morto a bala no bairro da Coab. Rapaz assassinado a tiros em Afogados. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Olha, presidente da Secretaria de Defesa Social está de luto, pois faleceu ontem o delegado José Dito Ferreira de Lima. Morreu de ataque cardíaco durante uma sessão de hemodiálise. José Dito Ferreira também foi árbitro de futebol, conhecido como Pastel, e o velório será a partir das 10 horas agora da manhã, no cemitério Morada da Paz, em Paulista, onde acontecerá o sepultamento às 14 horas. Ele trabalhou ultimamente no DHPP e estava aposentado, era uma das reservas morais da SDS. Nossos sentimentos aos familiares do delegado José Dito Ferreira. Na manhã de ontem, policiais militares do 2º Batalhão realizaram uma operação na comunidade do Alto do Cruzeiro, em Timbaúba, para combater e desarticular uma quadrilha que age na localidade. Ao chegar no local, a polícia militar foi recebida a bala e revidou. Na troca de tiros, um suspeito foi baleado e morto. Emerson Santana da Silva, de 23 anos de idade. Um comparsa dele foi preso e um terceiro suspeito conseguiu fugir. Emerson Santana da Silva tinha 23 anos de idade. A polícia apreendeu 2 revólveres, munições e também drogas. Um rapaz sem nenhum documento que o identificasse foi assassinado com tiro de espingarda 12 no Engenho Bonfim, em Água Preta. Crime de autoria e motivos não informados. Homem é preso no prédio de Bibiribe, em Recife, suspeito de tráfico de drogas. Com ele, a polícia encontrou drogas, dinheiro e um rádio comunicador e uma maquineta de cartão de crédito para as transações financeiras do tráfico. O homem foi encaminhado para a central de plantão da capital, onde foi formalizada a prisão em flagrante do envolvido. 3 homens são assaltados em frente a um estabelecimento comercial em Olinda. 2 suspeitos armados levaram alguns pertences das vítimas que estavam reunidas em frente ao estabelecimento. Depois os suspeitos vão embora. O caso foi na rua Santana, no bairro de Jardim Atlântico.
Caminhoneiro vira reféns de assaltantes e é resgatado pela polícia. O caso aconteceu na BR-232, no município de Sertânia, no sertão do estado. A vítima havia sido assaltada por 2 homens armados que estavam em um carro próximo à Serra Talhada. Durante a ação, o motorista foi levado pelos criminosos em um carro. Policiais rodoviários federais montaram um bloqueio que foi furado pelos assaltantes. Quilômetros após a perseguição, o carro dos criminosos acabou batendo. Os 2 conseguiram fugir. Já o caminhoneiro foi deixado no veículo. Os policiais levaram a vítima até a delegacia de Arco Verde, onde registrou um boletim de ocorrência. E um outro caso de resgate de caminhoneiro. Desta vez foi na BR-101 em Jaboatão dos Guararapes. O motorista e um ajudante estavam em um caminhão quando foram abordados por 3 homens armados em escada. 2 deles levaram o veículo. Já o terceiro criminoso fez as vítimas de reféns no furgão, que, ao passar pela rodovia, acabou furando um ponto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Houve perseguição e, quilômetros depois, o bandido abandonou o veículo e fugiu. Além das 2 vítimas, a polícia encontrou uma réplica de pistola e uma balaclava. Eles foram encaminhados ao departamento DEPATRE, onde prestaram depoimento. Estão ligados com a gente aqui na Radional, na Rua Realengue, Afogados. Estão Valdir e Messias da oficina Supapo, o professor Osíris Monteiro, sargento PM Barros, na Rua Israel, Vila Militar em Pau Amarelo, Dona Carminha e os filhos Valdir, Valdênio, Denise, Deise, Divane, em Socorro de Jaboatão dos Guararapes. Zacarias do Brega do Ibura também está ligado com a gente. Tadeu, taxista, e a esposa Vânia de Ouro Preto estão lá em São José da Coroa Grande. Fernando Café do Correio do Euclides da Bitoneira, no Alto Zé Bonifácio, Marrom, com a esposa Marinalva e Tom da Quitanda, e a turma do Bar do Genival, no bairro de Nova Descoberta, ligados com a gente aqui na Jornal. Na Ceasa está todo mundo lá trabalhando, ligado com a gente, inclusive o presidente Gustavo Melo, os diretores Pedro Veras, Rafael Suassuna e Paulo de Tasso, e também o segurança Eziel, seu João Jorge Jackson dos Produtos Igual em Igaraçu, o publicitário Fábio Gondim e a esposa Vera Borba em Casa Amarela, o publicitário Fábio Gondim e a esposa Vera Borba em Casa Amarela, Cleonice e os funcionários do restaurante Pajaraca no Sítio dos Pintos, os funcionários da mortuária Morada da Luz, na Rua Marquês do Pombal em Santo Amaro, inclusive o professor de Tanatopraxia, Edevaldo Marchalente e também Marcílio Alves, os comissários Dodó do Maranguape 1 e José Vicente Carlos Neto, eles são lotados na delegacia de Paulista. A turma da 103 de Maranguape 2, Severino Bill e os ex-jogadores de futebol Gilson Rato, Feliciano, Lau, ex-náutico, Hélio do Sindicato dos Vigilantes e o presidente Souza. E também está lá Dona Selma, atrás da Barra do Campo, no Córrego Genipapo estão lá Léo do Bar, Touro, presidente do Vampiro, vice-serpa, Craúna, Zenon, velho debaixo da cama, o irmão dele menino, Joãozinho, Ivan, nosso primo sargento PM Fernando, Vado Lobo Solitário do Bar, e na Rua Popular também no Córrego, Nenete, os filhos André e Henrique. Na Mangueira, o motorista Fred e os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira, o comissário Madruga e os filhos dele na empresa Redutor Segurança Patrimonial e Escolta Armada no Janga, em Paulista. Grave acidente ontem pela manhã na BR-232, altura do quilômetro 216, em Pesqueira, no Agreste do Estado. Colisão entre 2 carros. 4 pessoas que viajavam em um dos veículos morreram no local. No outro veículo, morreram um homem e a filha de 11 anos. A esposa e o bebê ficaram feridos e foram socorridos. 2 homens foram presos em Toritama, acusados de roubar 185 calça jeans, isso mesmo. A mercadoria estava dentro do carro dos suspeitos que era roubado. Com eles, a polícia ainda encontrou 2 revólveres e 5 celulares. A dupla foi detida e encaminhada junto com material apreendido para a delegacia da cidade. Polícia Militar prende homem que dirigia embriagado no bairro do Cedro, em Caruaru, no Agreste do Estado. O motorista atravessou o sinal que estava vermelho, perdeu o controle e bateu na moto de um dos policiais militares. Olha a situação, logo na moto do policial. Dentro do carro havia uma criança. Felizmente ninguém ficou ferido. O motorista foi encaminhado para a Polícia Civil. Homem suspeito de fazer diversos assaltos é preso em Piedade. De acordo com a polícia, o suspeito estava em um carro roubado quando foi abordado pelos PMs. Ele ainda tentou fugir, mas foi capturado. Dentro do veículo, a polícia encontrou 3 bolsas, 6 celulares e um cartão de crédito. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Prazeres.
Um ônibus BRT foi assaltado na Avenida Caxangá, em Santo Amaro, por um só elemento que roubou o celular de um passageiro. Outro ônibus, este foi assaltado na Ilha de Joana Bezerra. Também um só elemento estava armado com revólver e roubou os pertences de um passageiro. Um coletivo da Pedrosa foi assaltado na rua Marquês de Maricá, no bairro da Torre. Um só elemento estava com gargalo de garrafa e roubou dinheiro da renda do coletivo. E um outro ônibus, este da empresa Veracruz, foi assaltado na PS60, no centro em Pojuca. Um só elemento armado roubou os pertences dos passageiros. Luciano Saraiva, Brasiante dos Santos, de 34 anos, foi agredido a facadas na rua Joaquim Rodrigues da Cunha, em Igaibu, no Cabo, por um tal de Barrão. Teria sido por questões de ciúmes. A vítima foi levada para a unidade de pronto atendimento de Igaibu e depois removida para o Donaldo Câmara, lá mesmo no Cabo. José Roberto Silva Cavalcante, 37 anos, foi baleado na rua Virgílio Pereira, em Santa Cruz do Capibaribe, por um elemento numa motocicleta e foi levado para a UPA local. Marley Gomes da Silva, 24 anos, foi baleado ao lado do cemitério de Goiânia por um elemento que fugiu em um carro não identificado e a vítima foi socorrida no hospital Miguel Arraes, em Paulista. Um rapaz desconhecido foi baleado na cabeça na rua Belmiro Monteiro da Purificação, no Jardim Atlântico, Olinda, por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele estaria cometendo roubos na localidade e acabou sendo baleado e socorrido no HR. Dois rapazes, Danilo José da Silva, de 27 anos, e Tiago Tarcísio Nunes, 35 anos, foram alvejados por disparos de arma de fogo na Avenida Coronel Luiz Inácio, em Nazaré da Mata. Atentado praticado por dois elementos desconhecidos. As vítimas foram levadas para o hospital local e em seguida removidas para o Hospital da Restauração. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. O subtenente Cândido está aniversariando. Ele é amigo do Sargento Rocha e Adriano, lavador de carros, que trabalha em frente ao cartório de Casa Amarela. Os amigos irão se encontrar no Clube dos Subtenentes Sargentos, em Aldeia. Outro sargento policial, Sargento Fernando Oião, que mora no Janga, completando 48 anos. Ele é genro do comissário Deginaldo, e a família vai se encontrar também no Clube Subtenentes Sargentos, em Aldeia. Vai ter muita festa lá, né? Luiz Carlos da Silva Lula, completando 61 anos, e mora em Paulista e faz parte do grupo Bom de Bola de Casa Amarela. Rita de Cássia Gomes, completando 37 anos, mora no Vasco da Gama, na rua Frederico Ozanam. Ela é filha de Mário Broa. A campista Leiliane Crislane, completando 28 anos, mora na terceira travessa do Alto Rosário. Ela é filha de Lula das Malvinas e Lúcia. Haverá uma festa na casa da família, lá com seu Jaime. Miguel Gleidson, completando 9 anos, é filho de Gleidson e mora na Vila dos Carneiros. Dionísio Gomes de Melo, 72 anos, mora em Caetés 2, Abreu Lima. Deda, ex-jogador do Náutico no tempo do Hexa, ele mora na Vila Santa Luzia, na Torre. O filho dele é Edinho, que é filho do Selma, da rua 103 de Maranguape 2. Edinho é genro do comissário Evandro. Dionísio Gomes de Melo, completando 72 anos, mora no Caetés 2. Ele é amigo de Zeca Pedreiro, da rua Tupiniquins, em Santo Amaro, vizinho do operador de áudio, amigo da gente, Ivanildo Queiroz. Janaína Conceição está aniversariando, é filha de Pico de Pão e Ivanize. O esposo de Alessandro e os filhos, Jonathan e Jamile. Haverá um almoço com a família. E agora, os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes. Os sargentos Antônio Luiz Campos e Roberto Santana Valentim. E as pensionistas, Marilene Ramos da Silva Oliveira e Tassiana Bezerra Nápoles de França Santos. Uma bela, estabelecida com uma barraca de lanches ao lado da Igreja Batista Brasil para Cristo, em frente à galeria em Bibiribe. Ela, Frígio Lima, e também a turma da galeria lá, da galeria, inclusive o irmão Fábio. No terminal de ônibus em Pau Amarelo estão lá Nelson, que trabalhou na SDS, o amigo dele, Marcel do Caetés 1, a mãe do Nelson, Dona Marisete do Jardim Brasil, e as tias dele, Marisa de Casa Caiada e Múcia de Candeias. Na rua Frei Cassimiro, em Santo Amaro, o delegado Paizinho, Bibia, comissário Toninho Mangaba, Marcos Bola e o filho Bruno das Costelas e dos Lanches, e também Juninho Água com o amigo, o taxista Josué, que mora no Sertão, e a turma do Independente da Campineiro Barreto, inclusive Sargento Léo e Heriberto do Ouro, e também os funcionários de Moreira Modas, no edifício Igaraçu, no início da Campos Barreto. Na saída de Beira-Mar do Janga está lá Mauro da Mão de Vaca, Manuel Biratá, na mortuária Caminho da Paz, em frente ao Hospital Getúlio Vargas. Todos sintonizados com a gente aqui na Rádio Jornal. Débora Silva Claudiano,
18 anos de idade, residente na rua Severina Cássia, em Águas Compridas, Olinda, sofreu queimadura num acidente com álcool e foi socorrida na emergência do HR. Vitor César Coelho de Lima, 27 anos, residente no Jardim Paulista, em Paulista, foi baleado por um desconhecido e socorrido no HR. No bairro de Campo Grande, 2 rapazes foram baleados. Marcos Antônio da Silva, de 31 anos de idade, este inclusive faleceu no Hospital da Restauração, e Rui Trindade da Silva Teixeira, 33 anos, que mora na Avenida Professor José dos Anjos, também em Campo Grande, foi socorrido no HR. Douglas Richard Gerri, de 25 anos, residente no Alto 13 de Maio, no Vasco da Gama, foi baleado perto da caixa d'água lá no alto por um elemento desconhecido e socorrido no HR. Edenilson Pereira de Lima, 52 anos de idade, residente na rua Farroupilha, em São Martim, foi esbofeteado no rosto por um desconhecido e deu entrada no HR. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Jovem é morto a bala no bairro da Coab. O Williams Oliveira de Santana, com 23 anos de idade, um ex-presidiário, residente na rua Mário Melo, no Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guaranapes. Ele foi baleado na rua Gonçalves Crespo, na Coab, no Recife, por elementos desconhecidos, sendo levado para a Policlínica Arnaldo Marques do Ibura, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. E atenção! Rapaz assassinado a tiros no bairro de Afogados. Talas Williams Moura dos Santos, de 27 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua José Miranda, no bairro de Afogados. Crime praticado por elementos desconhecidos que estavam em um carro branco, veículo não identificado, e a motivação do crime também é ignorada. O repórter Bandeira 2 do Fato Policial Verdade continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.